Olá, pessoal, boa noite. Essa é a segunda parte do nosso encontro sobre a conjunção Saturno-Netuno no signo de Áries, que vai acontecer em 2025. E, na primeira parte, eu falei sobre as questões coletivas, e agora a Fernanda Federman, minha grande amiga, astróloga de coração aqui, vai falar sobre as questões que dizem respeito a esta configuração astrológica, mas a nível psicológico. Bem-vinda, Fernanda. Fique à vontade aí. Pode dar o teu recado aí. Tudo contigo. Obrigada, Alexis. Sempre uma honra estar aqui com você, compartilhando a nossa amada astrologia e nossa visão, né? Você falou brilhantemente da visão macro, do social, dos impactos, dos possíveis impactos sociais e mundiais que essa grande conjunção vai ter, e eu vou trazer o meu olhar mais psicológico, como que nós podemos... Oi? Estou ouvindo. Ser afetados individualmente, psicologicamente, por essa conjunção. Eu sempre gosto de lembrar, aqui tem pessoas de todos os níveis, gente que estuda astrologia, astrólogo, gente que está em contato ainda com esse saber, que um dos princípios que regem a astrologia é o princípio da correspondência, que é o que fala que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. Então, existe uma relação de correspondência entre a mente universal e a nossa própria mente humana, entre os acontecimentos do céu e da terra. Então, quando a gente fala dessa conjunção, né, de Netuno com Saturno, primeira coisa que eu acho importante ser considerada, o que me chama muita atenção, que eu estava conversando com a Alex sobre isso, sempre uma conjunção de Saturno com Netuno é uma conjunção delicada, porque quando a gente fala tanto Saturno quanto Netuno, eu vou explicar o simbolismo desses planetas, mas são dois planetas que reduzem a vitalidade, são dois planetas que falam, que quando se unem, falam muito também de melancolia, cansaço, desistência. Então, é uma conjunção que combina duas energias planetárias muito distintas. Essa conjunção que a gente vai ter mais ou menos uma prévia agora em 2025, e a gente vai sentir mesmo em 2026, como o Alexis já falou, ela promete transformar estruturas rígidas, desafiar a reinventar limites e novas possibilidades, tanto para o individual quanto para o coletivo. Na conjunção Saturno-Netuno, muitos sonhos morrem e muitos sonhos nascem. Primeiro, vamos entender a dinâmica de cada planeta para a gente entender o macro depois. Saturno, que é o nome grego de Cronos, é o deus do tempo. Ele simboliza todo o aprendizado e amadurecimento que a gente adquire com o passar do tempo, com a maturidade. É o ancião do zodíaco, que nos ensina as lições preciosas, kármicas, sempre por meio de desafios, por meio de testes. Saturno é um dos planetas que trazem mais oportunidade de crescimento, e ele nos ensina também a lidar com as frustrações, com as restrições impostas. É um princípio que busca ordem, estabilidade e senso de controle sobre o mundo físico. As pessoas, ou os mapas mais resistentes a essa energia saturnina, são mapas que, ao invés ou dinâmicas que, ao invés de experimentarem amadurecimento, estruturação, concretização, podem viver essa frequência no pessimismo, no medo, na desconfiança, e, para mim, uma das piores, que é a paralisação e a frustração. Então, isso é o Saturno. A gente está falando, igual você falou, do planeta que simboliza os limites com a matéria, a realidade, a vida como ela é, a nossa autorresponsabilidade. Aí, quando a gente fala de Netuno,
que é um planeta que tem uma natureza totalmente diferente da de Saturno, né? Netuno é um planeta dos sonhos, das ilusões, da espiritualidade, da inspiração, da transcendência. Enquanto Saturno ele limita e deixa bem claro e definidos os limites, o Netuno ele dissolve fronteiras. Então, ele traz sensibilidade, conexão com o todo, com o coletivo, mas ele traz também, ao contrário de Saturno, o escapismo, o vitimismo, a vontade de fugir. Então, enquanto Saturno ele coloca limites, o Netuno dissolve a nossa separatividade e nos torna consciente daquele nosso lado holístico, universal, sem fronteiras. Também nos deixa susceptíveis às fantasias e aos delírios e aos enganos. Agora, quando essas duas energias se fundem, né, que a conjunção é como se fosse uma soma, isso sugere uma interação profunda entre Saturno, a necessidade de concretizar, e Netuno, de idealizar ou transcender. Então, quando você pega esses dois planetas, que eles só fazem conjunção a cada 35 anos, agora em Áries, né? Então, Saturno e Netuno vão transformar a consciência coletiva, cortando e dissolvendo fantasias e ilusões, tudo que não for sólido, verdadeiro, para dar início à reestruturação de uma nova realidade. Então, sonhos vão morrer e sonhos vão nascer. Velhas realidades vão se dissolver. Não é nem ruir, elas vão se dissolvendo. Então, eu percebo muito como essa conjunção, essas estruturas rígidas Saturno, vão ser diluídas, vão ser desfeitas, elas podem ser redesenhadas. Porque eu até pensei em falar ressignificada é muito da ordem da razão. Quando a gente fala de Netuno com Saturno, eu enxergo muito como nós sermos desafiados a reinventarmos limites e novas possibilidades, tanto no individual quanto no coletivo. Essa conjunção, ela não vai acontecer num lugar qualquer, zodíaco. Ela vai acontecer num ponto muito significativo, que é o 0 grau de Áries, o ponto vernal. Então, assim, é uma ativação simultânea. E aí é aquilo que você falou, pode ser algo inesperado, de uma hora para outra, porque o Áries é isso. O Áries, a gente está falando de uma energia direta, impulsiva, pioneira, que abre caminhos. Agora, essa conjunção no 0 grau de Áries pode significar um elevado nível de estresse. Não dá, olha, gente, eu sou uma astróloga que eu tenho sempre um olhar muito otimista. Mas não dá para romantizar Netuno com Saturno, assim, né, Alexis? A gente tem que falar o que é o símbolo mesmo. Então, vamos pensar. O que significa essa conjunção, que eu já expliquei o simbolismo dos dois planetas, no signo de Áries, que governa os inícios, os começos, os primeiros passos, a nossa capacidade de tomarmos a frente das situações, tudo que tem a ver com nossos impulsos, a individualidade, a autonomia, dependendo do grau de consciência da humanidade que vai estar sobre os influxos da energia ariana, esse processo pode acontecer de uma forma harmoniosa ou muito rigorosa. E vai ter uma mudança. Aí a gente volta, né? O Saturno, que é aquilo que você falou. O Saturno, eu falo assim, na minha percepção, é um dos trânsitos que a gente mais sente. A maioria das vezes, quando você sente, por mais que o Netuno seja fortíssimo, vai estar fazendo aspecto com muita coisa, o Saturno já é um planeta que simboliza os limites da realidade. Então, os trânsitos saturninos, a gente sente muito na prática, é aquilo, a vida como ela é. Então, Saturno ele está relacionado com as estruturas, com os limites, com a realidade, mas ele também fala dos cortes, das restrições, do pessimismo,
e do tempo que as coisas levam para serem construídas. E isso implica também atrasos, demoras, paralisias. Então, pensa, o Saturno tem uma energia de restrição. Em Áries, que está falando das nossas ações, dos nossos impulsos, é como se viesse um freio nas nossas ações. Ou de certa forma também, uma certa cobrança. Uma cobrança é como se a gente fosse cobrado para ter responsabilidade na forma como a gente vai atrás dos nossos objetivos, e transformar, e ter responsabilidade na hora de usar aquela agressividade ariana quase infantil, impulsiva, numa força assertiva. Então, é como se o Saturno fosse uma dose extra de prudência, algo que vai limitar a energia do guerreiro durante esses 2 anos. Tradução para mim de Saturno em Áries, frequentes testes para a gente aprender a confiar em nós mesmos. A gente sendo colocado à prova para usarmos a nossa autonomia de uma maneira responsável e muitas vezes nos autoafirmarmos vencendo eventuais inseguranças. Eu percebo muitos trânsitos de Saturno como ensinamentos que muitas vezes vêm por meio de cobranças. Então, são situações que é como se fossem assim, cobranças por independência, por autonomia, por uma postura ariana. E isso no individualmente, mas ao mesmo tempo também um freio. Enquanto que o Netuno em Áries é como se a humanidade, aí a gente sente isso num nível muito mais coletivo, é como se a humanidade fosse convocada para também colocar a espiritualidade na prática, por meio de atitudes individuais. Gente, o Netuno e o Saturno estão saindo do signo de Peixes, que é um signo que fala do todo, do coletivo, da fusão, né? Então, esses princípios de responsabilidade, espiritualidade, já estão no signo que favorecem. Em Áries, muitas das questões ligadas à espiritualidade, responsabilidade, elas podem tomar um tom egoísta, egocêntrico. Por quê? Porque a gente está falando de Áries. Essa conjunção, ela pode mostrar também um momento que a ousadia ariana encontra aquele idealismo netuniano. Então, em Áries, os desafios de Netuno vão ser espalhar as conexões. Porque, assim, o Áries, a gente tem que tomar muita tendência para não ficar naquela coisa do egoísmo, no eu, no individualismo, voltado muito para o próprio ego. Então, é importante a gente se cuidar, mas a gente também tem que manter a conexão com as outras pessoas. De certa forma, essa conjunção... Vou aumentar aqui um pouco, Alexis, para conseguir enxergar, vou até pôr o óculos. Essa conjunção de Netuno com Saturno vai ser a nossa espiritualidade sendo posta à prova. Porque, assim, o Saturno, ele chega lá e é como se ele testasse o que tem estrutura. Então, quando a gente se pergunta, né, reflexões, como anda a sua fé? A fé, a sua forma de colocar a espiritualidade, ela é prática, ela é verdadeira, está firme dentro de você? Por quê? Porque o que acontece é que velhas estruturas vão tender a se dissolver. Velhas estruturas vão tender a se dissolver, e é como se aquele idealismo encontrasse também regras e limitações. A autonomia e a independência ariana, elas vão estar lado a lado com as obrigações e com as responsabilidades. Quando a gente analisa essa conjunção, né, e os possíveis efeitos psíquicos e emocionais que essa conjunção tem, a gente sempre tem que pensar assim, você tem que ir no seu mapa e observar aonde no seu mapa que você tem o grau 0 de Áries. Os temas dessa casa vão ser impactados com a energia da fusão desses 2 planetas, que é, né, sonhos ideais aliados à disciplina, ao senso de responsabilidade. Tem um lado
idealista, bonitinho dessa conjunção, que a gente poderia falar, agir em direção aos nossos sonhos e planos com disciplina, se a gente falar de um ponto de vista mais elevado, né? As pessoas que são conscientes das próprias atitudes e que evitam o egocentrismo e o individualismo, são aquelas pessoas que vão lidar com esse aspecto de uma maneira mais fluida, no sentido que ter que se encarar, ter que ser colocado de frente com quem a gente é enquanto indivíduo, sem abandonar a conexão com os outros. Eu vou falar, tá, algumas percepções que eu tenho de como essa conjunção pode nos impactar psiquicamente. Não vai dar para falar casa por casa, porque... aliás, eu vou falar casa por casa, mas não dá para falar no mapa de cada um, porque tem algumas coisas a gente teria que examinar o mapa, mas o que é importante a gente entender como que a gente pode sentir essa energia, que eu percebo muito, independente das casas. Uma coisa é fato, tá? É um dos aspectos que mais trazem uma sensação de confusão, fragilidade e perplexidade. Por quê? Porque como vai ser a 0 grau de Áries, e não vai ser só Saturno e Netuno a 0 grau de Áries, ao mesmo tempo que esses dois vão estar mudando de signo, eles vão para um signo, eles vão sair do último grau que simboliza o fim, e vão para um signo e para um grau que simboliza o começo. Então, isso é uma confirmação de um ruir. Segundo, concomitantemente, Plutão já está em Aquário, mandando um sextil, que é um aspecto fluido, que é como se um nutrisse o outro para essa conjunção, quando estiver acontecendo, ou seja, não tem como a gente fugir, vai ter uma transformação, vai ter uma mudança de paradigmas. E Urano em Gêmeos também vai fazer isso. Então, o que acontece? Essas mudanças vertiginosas e, às vezes, até a possibilidade do varrimento daquilo que é antigo, pode trazer uma perplexidade, uma sensação de confusão nas pessoas. Outra coisa que eu vejo muito que pode acontecer nisso, além dos sonhos morrerem, né? A sensação de impossibilidades, de sofrimento, de depressão. Por quê? Porque como a gente está falando de planetas que não são planetas felizes, não são planetas que a gente fala que aumentam a nossa vitalidade, que são planetas tônicos, muito pelo contrário, esses contatos de Saturno e Netuno são um dos aspectos mais desafiadores para a consciência emocional e para a consciência espiritual. Se fosse para eu definir, gente, isso aí, óbvio que não é só isso, mas o que é mais preocupante, e é algo que, quando a gente faz essas previsões, é muito para a gente tomar consciência, entender e se orientar, né? O que é que a vida está querendo da gente. Então, esse é o aspecto que mais me preocupa, que é um aspecto que traz uma desesperança. É como se, às vezes, o Saturno é o que tira, né? Então, é ele que tem muito a ver com desilusão, desalmado. No caso, desencarnado, Saturno, ele tira. São contatos que podem trazer uma certa teimosia autossabotadora. É uma teimosia que tem muito a ver com aquela teimosia de negar a vida. Muitas vezes, esse aspecto de Saturno com Netuno pode trazer aquela condição de desistir do que seria viável e também largar esforços pela metade, que é como se o Saturno fala de esforço, o Netuno fala muito de desistência. Sabe aquela coisa, às vezes, também de desiste antes de cogitar tentar? Então, mesmo em Áries, que é um signo que fala de coragem, de ousadia, de independência, é um aspecto que a gente tem que prestar atenção. Porque ele também é um aspecto, essa conjunção, a soma desses dois, que pode também
falar de fracassos, que é um dos pesadelos de Saturno e Netuno. E muitas vezes, quando eu falo de fracasso, podem ser fracassos imaginários. Sabe aquela coisa, aquela sensação assim, eu não posso ter o que eu quero? É muito típico nessas conjunções. Ou então aquela coisa assim, aquilo que eu quero ter o que eu quero exatamente como eu quero. Isso fala muito. Uma outra característica de Saturno e Netuno que a gente tem que prestar atenção é que eu vejo nesses aspectos dissonantes, pode pairar no ar uma pesada nuvem de depressão. E aí vem com aquilo que você falou do passado. Uma depressão, mas eu vejo também uma saudade por alguma coisa que se quis e não se teve. Ou que se teve e se espatifou no chão. É um apego àquilo que já foi. Eu tinha visto isso no nível individual, mas quando você falou isso, querendo voltar a antigas regimes, ordens e questões de sistema, olha como que bate tanto no macro quanto no micro. Agora, é um aspecto que pode sim motivar muito as buscas, tanto buscas quanto crises filosóficas e espirituais. Por um lado, essa conjunção pode ser um impulso para a gente correr atrás, para a gente buscar verdades, estruturar, rever a nossa forma de lidar com as questões filosóficas e espirituais, mas, por outro, também questionar, né? Porque o Saturno é o cético, ele é o limite, ele quer a realidade concreta. E o Netuno é aquela coisa que enxerga, como se diz, anjos no horizonte. Então, são situações também que a gente pode viver naquela área do mapa onde a conjunção vai acontecer, que pode significar situações que não se concretizam, que não se definem, algumas coisas que podem ter prazer, uma complicação, sabe, o complicar, o indefinir, aquela sensação de que o tempo está passando. Por isso que eu vejo muito essa conjunção como um aspecto que vai testar a nossa fé. E quando eu falo de fé, é a nossa fé, mas também a nossa capacidade de abdicar, de autorrestringir, aquela coisa de como que a gente lida com os nossos mimos, como que a gente estabelece um contato com a realidade. É um ponto, né, o 0 grau de Áries, é um ponto de altíssima energia, então é algo novo, que simboliza o início. Eu não lembro, a última vez que aconteceu em Áries, acho que foi 1822, né, Alexis? Por ali, não foi? 1300 e... Áries. Então, realmente, a gente aprende em astrologia que tudo que acontece no início, a 0 graus de Áries é um início literal. Mas a gente tem que pensar essa conjunção assim, o idealismo de Netuno e por um lado, é uma combinação que caminha por uma linha tênue, né, entre algo positivo e negativo, porque muitas vezes também eu vejo muito essa questão do Áries, né, da humanidade querer impor valores espirituais com base no egoísmo, aquilo que a gente já falou, só minha religião é válida, ou muitas vezes querer impor um ideal através da violência. E no próprio mapa, você pode sentir a mesma coisa. Naquela área do meu mapa, onde essa conjunção está acontecendo, é onde eu estou querendo me impor um ideal, eu posso estar tendo posturas egoístas, egocêntricas, e ali, se eu estiver me perdendo ali, o Saturno vai trazer o senso de realidade para tudo que não é prático e sustentável no longo prazo. Então, essa questão de ideais, o que é um ideal válido? O que é um ideal que passa pelo crivo, pela auditoria de Saturno? É um ideal que seja aplicável. Então,
essa conjunção, ela pode, sim, nas casas, ser um ponto de grande aprendizado, de crescimento. Podemos, sim, naquela área do seu mapa onde você está acontecendo aquela conjunção, apesar de ser uma energia desafiadora, que tira a vitalidade, né? Não é um Marte-Júpiter, um Marte-Urano, que dá aquele acréscimo de energia, tira. Esses dois planetas, eles são planetas que eles indicam, inclusive, eles indicam um pouco de melancolia. Eu já andei estudando, tem autores mais melancólicos que eles falam, Alexis, que esse encontro são meses que a gente vai estar vivendo na noite escura da alma. Por isso que esse chamado para olhar para dentro e para o alto. Então, é uma conjunção que pode, sim, trazer grande aprendizado e crescimento, quando a gente coloca a espiritualidade na prática, mas é muito importante como que a pessoa vai lidar com as tensões e como que ela vai aproveitar as oportunidades de integração que todo aspecto oferece. Então, vamos lá, a gente vai dar uma geral nas casas, a gente vai lembrar o seguinte: Saturno ali vai trazer estrutura, limite e responsabilidade. Netuno, ele representa os sonhos, a confusão, a transcendência. Então, vamos ver como que isso pode se manifestar em cada casa. Aqui eu só coloquei, eu vou falar o significado de cada casa, para a gente ter um geral. Lembrando que cada mapa lida com essas energias de uma forma completamente diferente. Então, vamos lá. Quando a gente fala, quem vai ter, por exemplo, quem tem o ascendente em Áries, essa conjunção vai acontecer na primeira casa astrológica, que é a casa, vou falar de um modo bem superficial por causa da questão do tempo. Essa casa que fala do ascendente, da identidade, da aparência pessoal. Então, tá. Então, na casa 1, essa conjunção, um dos desafios dessa conjunção pode ser na dificuldade em se conectar plenamente com a própria identidade. E, muitas vezes, isso pode se refletir numa frustração, numa insegurança, numa paralisia, numa insegurança e um medo de não corresponder às expectativas dos outros. Agora, nessa conjunção na casa 1, o grande potencial dessa conjunção é uma pessoa que ela pode inspirar confiança e transmitir seriedade, mas com um toque também de sensibilidade e responsabilidade espiritual. Estou falando en passant. Quando essa conjunção acontece na casa 2, que é a casa que fala dos nossos recursos, dos nossos valores, os desafios dessa conjunção pode ser o medo da falta de recursos, uma insegurança, uma dificuldade em equilibrar a espiritualidade e o mundo material, porque a casa 2, ela fala muito do ter, né? Então, a casa 2, aquilo que você tem, aquilo que você vai acumulando. Agora, o potencial da conjunção, quando ela acontece na casa 2, é a capacidade de alinhar os valores espirituais com a construção de uma segurança financeira. Na casa 3, que é uma casa mental, uma casa que a gente fala de comunicação, intelecto, plano das ideias, a gente pode ter um medo, uma insegurança de expressar as ideias, ou até uma dificuldade de comunicar visões mais abstratas de forma clara. Pode ter uma confusão, pode ficar uma mente mais caótica, pessimista, derrotista, mas temos também como potencial, nessa conjunção, nessa casa, usando a comunicação para construir pontes entre o mundo prático e espiritual, trazer de uma forma mais articulada, circular aquele conhecimento, aquelas informações. Na casa 4, eu acho que é um lugar delicado, como todas as casas angulares, porque a gente está falando de uma casa que fala de emoção, inconsciente, família. A casa 4, eu falo que ela é o nosso assoalho emocional,
o nosso senso de segurança, de estabilidade, de proteção vem da casa 4. Quando você tem essa conjunção na sua casa 4, que é a base do mapa, pode ser, assim, decepções, desilusões, conflito entre o desejo de segurança e, às vezes, anseio por transcendência, necessidade de perdão, uma sensação, muitas vezes, de não pertencimento, mas também tem um potencial de construção de um lar fundamentado em valores práticos, espirituais, e buscar a sua nutrição emocional, o seu senso de proteção, naquela espiritualidade que você pratica, que você concretiza. Mas é um aspecto que a gente tem que olhar assim, com depressão, com melancolia, com desânimo. Eu falo, as pessoas que vão passar por esse aspecto em casas de água, têm que ter uma atenção redobrada, porque são áreas que tudo que acontece nessas casas não é óbvio. São casas muito delicadas, são casas de crise. Sabe como é que eu vejo essa casa 4? Eu vejo, assim, uma oportunidade da gente encontrar a nossa verdadeira família espiritual. Ai, que lindo, é verdade. Porque a família espiritual não necessariamente é a nossa família de origem, a nossa família biológica. As pessoas, às vezes, entram numa família e não se reconhecem dentro daquela família. E eu acho que talvez essa conjunção traga esta possibilidade da pessoa trabalhar melhor as pessoas que, para ele, fazem parte dessa família espiritual, em detrimento daquela família que é a biológica, e não ficar com preconceitos de que, não, mas a minha família é a minha família, eu tenho que honrar a minha família, e eu não posso ter uma outra, digamos assim, amar outras pessoas como se fossem meu pai, minha mãe. Eu não sei, é algo... Uma culpa, né? Porque são dois planetas que juntos trazem culpa. Isso, ainda mais hoje em dia, numa sociedade em que as famílias não são mais aquelas famílias tradicionais, pai, mãe e filhos, em que muitas vezes a avó é que cuida do filho, é o padrasto que ama mais a enteada do que o próprio pai biológico. Então, tem muitas questões aí que começa a ter uma percepção diferente, com menos culpa, talvez, com menos aquela pegada religiosa da culpa, né? Enfim, né? Eu vejo isso na casa 4 também como uma possibilidade interessante, assim, de trabalhar isso, né? Claro que sempre vem uma crise, né? Sempre vem uma crise, mas depois de uma crise vem uma resolução melhor, talvez, desse desenho, né? Sempre precedido por uma crise, né? Esses dois. Uhum. É muito impressionante. Sim, na casa 5, quando tem essa conjunção, que é uma casa que a gente fala de autoexpressão, criatividade, prazeres, pode ter um medo, uma insegurança, uma culpa de se divertir, de ter prazer. Quase como se o prazer tem que ser merecido. Isso é um desafio. Agora, também tem um potencial, entre outras coisas, que não dá para aprofundar, que combina, né, uma profundidade espiritual, é uma criatividade, uma autoexpressão, que combina uma responsabilidade e profundidade espiritual com uma técnica e estrutura. E, muitas vezes, levar esse lado espontâneo, o prazer, como um ato espiritual. Porque, às vezes, a gente é mais espiritual tendo prazer do que se sacrificando. Uhum. Uhum. É uma forma de conexão muito mais elevada.
Na casa 6, gente, que é uma casa delicada, que é uma casa que fala de trabalho, de saúde, os desafios, assim, dificuldade de distinguir, né, o que é ideal e o que é prático. Temos que tomar cuidado na casa 6, que é uma casa de saúde, com problemas psicossomáticos, sintomas, tudo que se apresenta na nossa saúde, da onde que aquilo vem. Muitas vezes, efeitos de questões, assim, eu vejo muito, assim, também, de sacrifício, de excesso de serviço, é um sentimento, né, de dever em servir aos outros com foco na carreira, na espiritualidade, vai ter que levar algum tipo de compromisso e de comprometimento mais elevado para o seu dia a dia, para a sua rotina, não vai ter como fugir disso. E é um momento maravilhoso para integrar práticas espirituais na rotina de trabalho, na saúde. Pode ser uma fase que aquela busca por propósitos, por sentido, é aquele momento que você não vai conseguir mais estar no seu dia a dia sem essa busca. Você vai se sentir cobrado, vai ter um incômodo, uma restrição, algo que limita, que vai te fazer buscar isso no seu dia a dia. Colocar essa sensibilidade, esse comprometimento. Na casa 7, que é a casa que fala do outro e dos relacionamentos, os desafios podem muitas vezes ser, né, expectativas irreais, como desilusões, porque se tem desilusão, é porque teve ilusão. E aí, Saturno tira os véus da ilusão e mostra, muitas vezes, expectativas irreais sobre o parceiro, ou muitas vezes aquela síndrome de Salvador, sacrifícios excessivos em nome da relação, projeções. Agora, pode ser um momento também para viver relacionamentos ou experiências relacionais que unem o compromisso, a responsabilidade espiritual, o compromisso com o sonho mútuo. Aí, numa área que eu também acho delicada, casa 8, que já é uma casa de crise, de transformação, de recursos compartilhados. Toda crise que a gente vive passa pelaquela casa 8, porque é uma casa que fala das mortes simbólicas, físicas, psíquicas que a gente vive na vida. Então, esse aspecto pode trazer medo de perdas, dificuldade de confiar no fluxo dos recursos compartilhados, medo da perda, apego, sendo que é um aspecto que, se a gente estiver com a consciência elevada, pode ser um aspecto que tem um grande potencial para a gente regenerar e construir bases sólidas a partir das crises e das mudanças. Não tem aquela frase, é do Jung, que fala assim, quem não morre não vê Deus? Isso me lembra um pouco, no sentido, tipo assim, o que eu tenho que passar, que aquele sofrimento, às vezes, são aqueles cortes, né, que abrem aquelas brechas para a luz entrar. Eu vejo muito isso, como esses trânsitos desses desafiadores na 8. Na casa... Desculpa, pode falar. Não, na casa 8, eu acho que é um processo de purificação ali, né? Um processo de purificação espiritual. Quando acabou a purificação, mas na hora que você está lá passando, a gente não percebe na hora que começa não. a pular como purificação. Não. Depois que passou, né? Daí, Não, depois, quando você já está no final, que você já foi arrastado pela onda, a onda te arrasta e te bate na rocha, né? Netuno, Saturno, como é que é? A briga da onda e o rochedo, sabe daquela música? Do rochedo com o mar. Na casa 8, é uma loucura. Na 9, gente, que é uma casa que fala de filosofia, expansão, moral e ética, a gente pode passar por questionamentos constantes e decepções e desilusões com dogmas, com religiões, com mestres, com instituições de ensino. Alguma coisa ali é diluída. Talvez seja um momento da gente, eu vejo muito isso, eu vi muito do yoga, né? Eu dei aula de yoga há muitos anos, no yoga tinha muito essa coisa dos mestres, de você ter um guru, a necessidade de ter um guru. E hoje eu vejo, assim,
Até que o nosso mestre, o nosso guru é a nossa vida. É tudo que a gente viveu, é tudo que a gente aprendeu. Tem mais mestre do que o aprendizado diante das experiências. Nenhuma figura encarnada nos ensina e nos inspira tanto quanto os ensinamentos que a vida traz. Sim, as nossas experiências são únicas, né? Como é que o guru vai ter capacidade de nos mostrar exatamente a nossa experiência de vida, né? Que é uma terceirização, é uma imaturidade que Saturno vai cobrar. É uma idealização, é uma sensação de morte dos sonhos, dos ideais. Uhum. E essa questão de religião, eu acho que a gente vai sentir muito nos próximos anos. Igual você falou, a minha religião vale mais. É inacreditável que em 2024 ainda exista guerras e brigas e conflitos por crenças. Uhum. Que é algo que diz, não é à toa que é uma casa de fogo, é algo que diz sobre você, sobre a sua identidade. Crença é sobre só interessa a você. Então, na casa 10, que é uma casa também que fala de carreira, metas, objetivos, realizações, aí essa conjunção pode vir muitas vezes como medo de fracasso ou dificuldade em realizar grandes ideais na prática, frustrações, decepções, desilusões, mas é um momento também que tem grande potencial para colocar um propósito e um compromisso ético e espiritual na sua carreira. Não é uma oportunidade, é tipo assim, você não vai ter muita opção. O trabalho o Saturno, ele não dá opção. O Saturno, ele não dá opção. Ele cobra aquilo da gente. O trabalho ao serviço dos outros e não tanto, poxa vida, estou aqui para ganhar dinheiro e para fazer sucesso, mas o meu sucesso não é nada se esse sucesso não for compartilhado com alguém, se não fizer sentido, enfim, se esse dinheiro não me trouxer felicidade. Então eu vou, talvez, trabalhar melhor a questão social, né? O serviço como algo mais coletivo, mais em prol do coletivo. A partir da 10ª casa fica muito essa conjunção, as orientações dessa conjunção vai muito para a questão do coletivo, exatamente. A 10 fala isso, a 11, que é uma casa que já é uma casa de coletivo, que fala de grupos, esperanças, sonhos, utopias. Então, mostra que pode ter uma dificuldade em conciliar os ideais com as limitações impostas por grupos, organizações, pelas grandes massas. Aí eu acho que vem aquela questão de manipulação das massas, democracias que podem ruir, e quem vai ter esse trânsito numa casa 11 não necessariamente vai sentir isso a nível pessoal, pode sentir isso pelo coletivo. Dependendo de onde essa conjunção acontece, a forma como a pessoa vai ser impactada muda. Não é igual para todo mundo, a verdade é essa. E na casa 12, que é a casa que fala de inconsciente, espiritualidade, exclusões, tem muito como desafios a tendência a sentimentos de culpa, de sacrifício, a questões de ter que olhar para determinadas exclusões, para aquilo que está à margem, para aquilo que está oculto, mas é um aspecto também de colocar a espiritualidade em prática, servir, trabalhar, é o serviço espiritual. Então, assim, para olhar da forma mais correta, o ideal é você ver o mapa, é como a pessoa lida com aquela energia, mas medo do tempo, sabe aquela sensação, o tempo que passou e que não dará o que foi prometido, aquela sensação de que está passando e estou perdendo, essa conjunção ela vai trazer também. Não sei se você vê isso assim também no nível psíquico. O que eu vejo assim muito, primeiro, talvez uma proibição de sonhar, né? Restrição, né? A restrição de sonhar. E aí me chamou muito a atenção aquilo que tu falou sobre a questão de testar a nossa fé.
que os momentos em que a conjunção estiver mais forte são aqueles momentos, efetivamente, que nós vamos estar no umbral, digamos assim, naquela escuridão total, e que a única pessoa que vai ter a capacidade de sair disso vai ser nós. Nós que vamos ter que lutar para nos libertar disso aí, né? Para testar essa nossa fé, para entender, e aí sim, entender que a fé de cada um não necessariamente precisa ser uma fé de um dogma, uma fé que está lá escrita numa escritura, ou então numa regra, ou numa doutrina. É uma fé individual, e a tua visão da espiritualidade, né? Não de uma forma coletiva, como uma forma individual, e que ela é libertadora para ti, faz sentido para ti, e não tem problema se não fizer sentido para o outro. Acho que isso é interessante. Né? Sim, sim. Eu concordo completamente. E outras coisas a gente vai aprender na prática, né? Tem situações que são aulas práticas de astrologia. E aí eu me preocupo, sim, quando a gente fala assim, a nossa fé vai ser testada. A que tipo de situação nós estaremos submetidos para vermos a nossa autonomia espiritual também, porque tem isso também, né? O que eu faço com a minha fé, o que eu faço com aquilo que eu acredito. Sim. Enfim, gente, são anos que a gente tem que ver, igual o Alexis falou, 2025 junto com 2026. Uhum. Não tem um astrólogo que tenha estudado esse aspecto há mais tempo, que não esteja, de certa forma, apreensivo, né, Alex? Vamos falar assim, atento, para não parecer que somos mensageiros do apocalipse. Não, eu não vejo a questão como apocalíptica. Eu vejo a questão como uma situação, são aqueles momentos da história da humanidade que o que está para acontecer é inédito. É inédito, é novo, é 0 grau de Áries. E por ser inédito, você ainda não tem ideia de como é que você vai ter que agir, você vai ter que descobrir dentro da turbulência que vai acontecer, você vai ter que descobrir como é que você vai ter que se portar para se tornar, né, para sobreviver àquilo, ou para se tornar um pouco mais confortável, né? Aprender a ser, né? Sim, porque assim, são aqueles momentos da história em que a humanidade se confronta com a sua... na realidade, é um ponto de evolução da humanidade. Sim, é um ruir. É uma queda de um velho padrão e um novo começo. Sempre é um salto evolutivo. E tem pessoas que vão conseguir dar esse salto evolutivo, e tem pessoas que não vão conseguir dar esse salto evolutivo. Isso é natural, né? E aqui não é a questão de pregar de novo o Apocalipse e de pregar a questão... Você sabe que Apocalipse, outro dia eu fui ler, significa revelação, né? Sabe que esses dias eu também li algo sobre isso. Porque imagina o seguinte, Fernanda, por exemplo, não é só essa conjunção Saturno e Netuno que está acontecendo no céu. A entrada de Plutão em Aquário e a entrada de Urano em Gêmeos vão dar um salto tecnológico e de conhecimento, de exploração do espaço, de exploração de novas estrelas, novas galáxias, e, possivelmente, de encontrar o famigerado planeta X,
que é o planeta em que pode haver vida igual à Terra. E se isso acontecer, muda completamente a tua percepção de colocação no universo, entende? Porque até então o conceito é, não, nós somos as criaturas nascidas à imagem e semelhança de Deus. Muita arrogância, né? E se tiver outras figurinhas ali no universo, tipo como é que fica avatares, né? E se tiver um irmão mais velho, ou se tiver um irmão, como é que tu vai repartir sabe, aquela síndrome do filho único, né? E aí descobre que tem um outro irmão. Aí o negócio muda de figura. Porque então, Urano em Gêmeos, o nosso padrão de percepção intelectual, a forma como a gente vai perceber, captar as informações, processar as informações, as interações vão mudar completamente. Porque eu vejo assim, ó... Vai acelerar, né, Alexis? Isso. Na hora que a gente descobre que há outro planeta com vida no universo, a humanidade muda o padrão psíquico para uma percepção de uma aldeia ou uma nação contra outra nação, para ter uma percepção real de que faz parte da raça humana e que todas as nossas necessidades coletivas são importantes para a nossa própria sobrevivência. Não a minha sobrevivência não depende da morte do outro ser humano. A minha sobrevivência depende desse convívio em conjunto, né? Sim, exatamente. Muita viagem vai ser. É uma viagem. Esse vídeo vai ficar gravado, isso é ótimo. E daqui meses, talvez daqui uns anos, a gente vai assistir. Eu lembro quando estava no meio da pandemia, eu estava assistindo vídeo de 6 meses antes da pandemia, e era muito incrível, né? Porque ninguém sabia a gente escrever um cenário do macro sem entender o que está no micro. Sim. É uma viagem. Por isso que essa questão de que a astrologia ela inclina, né, mas não determina as coisas, né? Isso também vai. Mas inclina bem, viu? Inclina. Eu tinha um professor, não determina, mas dá uma boa inclinada, né? Dá uma boa inclinada. Mas beleza, Fernanda. Eu não sei, tu quer complementar mais alguma coisa que você acha que seja importante, interessante? Deixa eu pensar, assim, com certeza, depois que acabar, eu vou lembrar. Talvez alguma coisa que eu possa ainda não ter falado. Não, deixa eu ver. Com certeza, depois eu vou lembrar. Mas olha só, nós vamos fazer mais vídeos. Vamos fazer, a gente vai aprofundar mais nisso. Não, nós vamos, tem que aprofundar mais isso, porque, nossa, é muita loucura 2025, tem muita coisa para acontecer. 2025 a gente vai ter que destrinchar. Não é uma coisa assim, 2025 é isso. 2025 são muitos cenários, muitos.